Você quer levar riqueza para sua casa? Eu hoje vou trazer aqui para você 5 leis para você trazer essa riqueza para sua casa. Quem não quer, não é verdade? Então fica atento, que dessas 5 leis, a quinta é a mais poderosa. Então, pega um caderninho e já vai anotando aí para você não esquecer. Ok? Vamos lá? A primeira lei, olha só, não quebrar princípios. Maria Adélia, o que é isso? Por exemplo, quem chegou na sua vida primeiro? Foi o seu marido ou foi o filho? A filha? Quem foi? Foi o marido, não é mesmo? E eu vou te dar um exemplo aqui do que eu fiz por muito tempo, quebrando o princípio. Depois que eu tive o meu filho, eu tinha uma idolatria ao meu filho. Então, o meu marido estava sempre de lado. Eu priorizava sempre o filho, idolatrando o filho. E isso não é bom, quebra princípios. Porque primeiro é o meu marido, depois o meu filho. Por mais que eu amo o meu filho, por mais que você ame o seu filho, a sua filha, você tem que priorizar o seu marido. Porque senão você vai dar exemplos ruins para o seu... Por exemplo, eu dei exemplos ruins para o meu filho. De como uma mulher trata um homem mal, por exemplo. De como uma mulher prioriza o filho. Então, na mente dele pode ser que tenha ficado interno o quê? Que a mulher prioriza o filho. E quando ele tem a esposa dele, a esposa vai fazer o quê? Vai fazer o mesmo. E isso não é bom. Porque, como eu disse, quando o filho chegou, o marido já estava. Então, eu preciso priorizar esse marido. Tem até um ditado que diz, se você estiver no barco e ele estiver afundando, primeiro você salva o seu cônjuge. Porque salvando o seu cônjuge, vocês dois são dois fortes para salvar o filho. Então, é importante não quebrar esse princípio e dar bons exemplos ao filho, à filha, para que ele seja forte e crie também a família, tenha, a família dele forte. Porque ele sendo forte, a família dele vai ser forte. Então, tome cuidado com esse princípio, que é muito importante. E outra também, o filho ele vai crescer, vai sair do ninho, vai voar, e quem vai permanecer é o marido. Na sua velhice, você vai ter quem? O seu marido. Então, muitas mães pecam muito, eu vejo isso, larga até o marido pelos filhos e traz o quê? Um exemplo, deixa uma herança espiritual muito perigosa. Porque depois os filhos vão fazer o mesmo, ou então vão repelir, porque não aceitou o comportamento da mãe. Tudo aí vai ser o quê? Um estado de não perdão. Tanto quem repete porque faz igual a mãe, como quem faz diferente, porque está repelindo, não está aceitando. Então, é ruim, isso tudo traz muitos males para as nossas vidas. Traz destruição para as famílias. E a segunda lei, olha só, essa lei é muito poderosa, viu? Abençoe a todos, abençoe seu marido, seu filho, abre a sua boca. Abre a sua boca para abençoar. Não para falar os defeitos deles, mas falar o que eles têm de bom. Falar o que eles têm de bom e abençoar. Tem um dia abençoado, tem uma semana abençoada. Seja feliz, muita paz. Eu acabei de abençoar o meu marido ali agora. Eu levantei, ungi minha mão, arrumei a mão nele e falei: o seu dia será um dia lindo, abençoado. Um dia poderoso, um dia cheio da presença do Senhor, muita paz. Então abençoa os seus. Usa a sua boca para gerar vida nos seus, na sua casa, na sua família. Depois acontece coisas ruins, um exemplo pode ser que culpa, como eu, né? Eu amaldiçoava e quando acontecia coisa ruim ainda culpava as pessoas, mas aquilo ali era tudo fruto do que saía da minha boca. Porque a palavra diz que a esposa sábia edifica o lar, a tola destrói. A palavra também diz que aquele, né, que do fruto da sua boca comerá.
Então a gente tem que ter muita sabedoria, tomar muito cuidado com o que falamos. Então abençoe os seus, abençoe a sua casa, abençoe a si mesma, abençoe você. Fala, eu sou imagem e semelhança do Criador, eu sou sábio, eu sou inteligente, a minha casa é um lugar de paz, a minha casa é um lugar de abundância, de prosperidade. Abre a sua boca para gerar vida. Toma cuidado, porque cada palavra é um plantio, cada palavra é uma semente lançada que plantou, vai crescer, vai germinar, vai dar frutos e vai colher. Se for frutos bons, vai colher. Se for frutos ruins, também vai colher. Tudo é um plantio e vai ter a colheita. Então fique muito atento, lembre-se, abençoe os seus. Abençoe os seus, você, a sua casa. A terceira lei, olha só, uma lei muito importante também, você orar. Ora no quarto. O seu quarto é um templo sagrado. Ora, vai lá, Senhor, seja bem-vindo, levanta as mãos, vai pôr as mãos assim, ó, no quarto, na parede, nos objetos e falando, Senhor, vem, Espírito Santo. O Senhor é o único convidado de honra que esteja em cada milímetro desse quarto, esteja em cada utensílio, meu Pai. Vem, Senhor, o Senhor é o único convidado de honra, vai clamando, vai invocando o Senhor, vai chamando o Senhor para estar ali no seu quarto. Então, ora no seu quarto, ora no quarto do seu filho, ora na sua casa, na porta da sua casa, declarando que nenhum mal vai entrar. Unge também a porta da sua casa, declarando que nenhum mal vai entrar na sua casa. Declare que se o seu marido, o seu filho ouvir alguma coisa ruim, que ficar na mente deles, quando eles entrarem, esse mal se manifeste e pule para fora, mas que não entre dentro da sua casa, porque é a sua casa. A sua casa é um templo sagrado do Espírito Santo, assim como você é, a sua casa também é. Então você tem que orar. Orar para que coisas ruins não tenham acesso à sua casa. Porque tudo vai influenciar, bom ou ruim. Amém? Então a quarta lei, olha só, troque a frequência. Como assim, Maria Adélia? Troque a frequência. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Eu tinha um trauma muito grande, porque quando eu era criança eu fiz comida e meu pai não aprovou a minha comida. Então eu levei um trauma muito grande. Eu nunca gostei de fazer comida. E todos os dias da minha vida, quando eu ia fazer a comida, o que que acontecia? Eu entrava numa frequência de murmuração. Eu começava com tantos diálogos ruins, uma frequência maligna. Por que frequência? Porque era todos os dias, todos os dias. Então era uma frequência do mal, uma frequência de murmuração de um momento ruim na minha vida, que aconteceu na minha vida, que eu não tinha conseguido ainda me libertar dele. Então aquilo me acompanhava. E era muito ruim. Ali, aquela energia, aquela frequência, aquela energia, ela ia para comida. E quem comia aquela comida com aquela frequência ruim? Meus amores, meu marido, meu filho. Pensa. Talvez você ache que é bobagem, que é brincadeira. Não, Maridele, que bobagem isso aí. Leva na brincadeira, mas isso é muito sério. Isso é muito sério. Nós somos um campo de energia. Colocamos a nossa energia em tudo que fizemos. Onde nós colocamos a nossa mão, fica a nossa energia. Se é uma energia boa, bênção. Se é uma energia ruim, não vou nem falar o nome, né? Porque eu achei muito pesado. Então, se é uma frequência ruim, não vou nem falar o nome, você já sabe. Você já entendeu, você é inteligente. Então, troque a frequência. E o que que eu fiz? Tem a pia da minha casa, tem a janela, eu peguei um papelzinho branco e escrevi, graças a Deus. Dobrei esse papelzinho e arrumei ele na janela de um jeito que ele fica em pé, bem na minha frente, assim, com a escrita que eu escrevi, graças a Deus. Porque eu quis ser intencional. Toda vez que eu fosse ali para frente daquela pia, começar a fazer o meu almoço, eu queria me lembrar que eu sou grata
por ter comida na minha casa, por ter uma casa, por ter uma família. E eu queria mudar a minha frequência. Eu queria trocar a frequência da murmuração de um trauma por uma frequência de gratidão. Então eu fui intencional, e isso tem aproximadamente uns 3 meses que eu pus essa frase lá. E eu posso te falar com muita verdade. Com muita verdade. Funciona. Funciona. E todo dia que eu vou fazer a minha comida, eu já olho lá, já vejo, graças a Deus, obrigado, Senhor, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. E faço a comida leve e venho me libertando. E é importante, porque nessa frequência de gratidão que eu faço a comida, tudo que eu vou fazer, eu estou naquela frequência também, porque assim como você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Então, se é um trauma grande que você tem e você fica na frequência de murmuração, tudo que você vai fazer, você já está naquela frequência de murmuração. E aí aquilo se torna todo dia na sua vida um ciclo que você não rompe esse ciclo. Então, naquilo que mais te incomoda, se você é intencional e troca a frequência, as outras coisas que você for fazer, também você já está naquela frequência nova. No meu caso, troquei a frequência de murmuração por uma frequência de bênção, de gratidão. Amém? E estou sendo muito feliz. E vim aqui te ensinar, vim aqui trazer para você essa lei. E que se você tem algo que precisa sair da sua vida, precisa romper, seja intencional. Seja sábia, seja uma mulher sábia. E seja intencional. Amém? E a última e mais poderosa lei. Se você já ficou até aqui, eu te peço que você curte esse vídeo. E vamos para a última, quinta e última lei. Olha só. A lei mais poderosa. E eu utilizei essa lei na minha vida. Olha só, nunca diga sim para ninguém, falando não para você. Como assim, Maria Adélia? Vou trazer para o marido, para o cônjuge, na intimidade. O cônjuge, de repente, gosta de algo e você não gosta. Você se sente agredida a sua alma. Mas você, por exemplo, pode ser que você tenha medo de dizer não, porque acha que vai perder. Você já perdeu. Sabe por quê? Porque o seu foco está onde? No medo e no perder. E aonde você coloca foco, você expande. E por muitos e muitos anos. E você perde o quê? Perde a sua paz, perde o seu respeito. Talvez você não perde o cônjuge, mas perde coisas que são valores importantes para você, como a sua paz, o seu respeito, a sua honra, a sua dignidade. E o seu marido não te respeita tanto porque você não se respeita. Então eu já passei por isso. Por exemplo, na minha intimidade tinha algo que eu não gostava, meu marido gostava e eu fazia para agradá-lo. Só que aquilo feria a minha alma, feria a minha honra. E eu não gostava. Mas eu achava que tinha que fazer para agradar, até saber, até entender a sabedoria que vem de Deus, até entender que se eu faço por medo, eu estou numa energia ruim. Porque eu tenho que fazer, porque eu amo você, eu amo a mim mesma. Fazer ou não fazer, primeiro porque eu amo a mim mesma e eu me respeito. E aí eu decidi, falei, não, chega. Perdi alguma coisa? Não perdi, só ganhei o respeito, ganhei a minha paz, ganhei o respeito. Impor limites, então nunca mais, porque assim, eu não gostava, então eu falava sim,
mas falava não para mim. Então, quando eu pus isso em prática e vi que funciona, e aí eu falei, nunca mais, não aceito. Eu sempre me posiciono. Se não me agrada, se não é bom para mim, eu falo não com firmeza, doa quem doer. E, enfim, parei de fazer o que eu não gosto. O marido, por muito tempo, ele insistia, mas, enfim, passou. Passou. Porque se é algo que vai agredir a sua alma, é algo que não vai fazer bem para você. Então você precisa se posicionar sem medo. Assim como eu fiz, eu me posicionei sem medo e quebrei um ciclo de algo ruim, algo que era destrutivo, uma energia do mal, algo que não vem de Deus, algo que não agrada a Deus. E estou tendo paz. E definitivamente se rompeu com esse mal. Então, trouxe aí para você essas leis. Cumprindo essas leis, você vai levar muita riqueza para sua casa. Muita riqueza, sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Amém? Então, põe em prática e seja muito feliz. Leva riqueza para sua casa, prospere e deixe bons exemplos para sua família, para os seus filhos. E eu declaro que a sua semana seja uma semana abençoada, cheia de paz, cheia de alegria, cheia da presença do Senhor. Eu declaro que a sua casa é um lugar de abundância, de riqueza, de prosperidade, porque você é uma mulher sábia e põe em prática o que agrada ao Senhor, a sabedoria que vem de Deus. Amém? Então, uma semana abençoada, com muita presença do Senhor.